de hoje é o sangue. E aí, quando nós não focamos no sangue, as pessoas não levam muito a sério o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele mandou dar o testemunho do sangue, da verdade do Evangelho. O sangue foi a vida que Ele deu, e nós precisamos lembrar que alguém deu a vida por nós, e se preciso for, nós temos que dar a vida por esse alguém, que pagou um preço muito alto, para que nós não precisássemos mais passar por sofrimentos, não aceitasse no nosso corpo doenças, enfermidades. Foi através do sangue que foi derramado na cruz, que nós fomos perdoados os nossos pecados. Foi através do sangue que Jesus aceitou dar a vida é o sangue. Ele deu a vida para nos resgatar da perdição. Ele nos deu a vida, Ele aceitou pagar um preço no nosso lugar. E aí nós precisamos valorizar cada gotinha de sangue que o Senhor Jesus derramou. Foi para não ver o ser humano sofrer, nem carregar no seu corpo nenhuma doença, nenhum sofrimento. Deus, a palavra diz que antes que o mundo existisse, Deus já nos conhecia e já nos chamava pelo nosso nome. Então, antes que o mundo existia, Deus já tinha um plano de salvação para mim e para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Ele tinha sim, porque Ele sabia que o pecado ia entrar no mundo e contaminar o ser humano. E aí Ele enviou o seu Filho Jesus para dar sua vida, para que através dele nós fôssemos perdoados, nós fôssemos libertos, e um dia pudéssemos morar ao lado dele em nome do Senhor Jesus. Nós, como igreja de Cristo, e o mundo evangélico como igreja de Cristo, se tivesse esse entendimento e guardasse a verdade no seu coração, eu acho que Jesus talvez já teria voltado para resgatar a sua igreja. Mas a rebeldia e a desobediência nossa retarda a vinda do Senhor Jesus. Porque Deus é tão bom e misericordioso, que Ele dá chance ainda para que as pessoas se arrependam, se convertam, sejam salvos. Ele dá chance todos os dias, tanto para os que estão desviados, já conhecem, para aqueles que não são, que não conhecem ainda a verdade. E nós precisamos refletir muito, e se nós não continuarmos refletindo no que Jesus fez por nós, nós vamos ser pessoas desobedientes, vamos ser pessoas ingratas, que não levamos a sério aquilo que Ele fez no nosso lugar. Não se compra com dinheiro, não é riqueza do mundo inteiro que salva ninguém. Jesus já salvou através do sangue dele derramado na cruz do Calvário. E nós precisamos valorizar isso. Se nós não lembrarmos do sangue derramado, do sofrimento de Cristo, nós não vamos amar a Ele, como a palavra diz que temos que amar, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Abra lá em nome de Jesus. E vamos para a palavra do Senhor. Quer uma Bíblia, irmão Diego? Quer uma Bíblia? Você quer uma Bíblia? Pega ali, amado. Ó. Pega uma Bíblia e dá para ele, irmão. Em nome de Jesus. Assim o irmão vai lendo e aí o cansaço não toma conta e todo mundo vai acompanhando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui o Paulo escreve aos Colossenses. Ele dá várias instruções. E quando Paulo chega aqui no capítulo 1 do versículo 13, o Paulo diz assim, ó, versículo 13:
Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dá uma parada aqui. Aqui o Paulo estava falando para os Colossenses e o Espírito Santo para nós, nos alertando, porque nós já ouvimos essa passagem aqui muitas vezes. Aqui o Paulo ele está dizendo o que Deus fez por nós através do Senhor Jesus. Deus ele nos tira das trevas, da onde nós nos encontrávamos. E aí eu preciso meditar, mastigar a palavra de Deus, guardar no meu coração e entender este processo da onde o Pai me tirou. O Pai, ele é bom, o Pai de amor, ele não quer ver o Filho nas trevas, e muito menos nada das trevas tocando nele. Porque agora a nossa posição em Jesus não é mais nas trevas, agora nós estamos na luz. Deus nos tira das trevas e nos coloca na luz para que nenhuma obra das trevas possa nos tocar mais, em nome de Jesus. E aí eu preciso ter o entendimento seguinte: se eu sair das trevas, eu não tenho mais contato com as trevas não podem me atingir mais. Então, se tem algo tentando me atingir, eu não vou aceitar, eu vou rejeitar tudo aquilo que eu sei que não provém do Senhor. Nosso papel agora, como filhos da luz que somos, é rejeitar tudo aquilo que nós sabemos pelo discernimento do Espírito Santo, que não provém de Deus. Tudo isso foi feito porque o sangue de Jesus, ele fala alto todos os dias na minha e na sua vida, Igreja de Cristo. O sangue de Jesus, ele brada todos os dias nas nossas vidas. O Espírito Santo, todos os dias, ele está nos alertando para seguir sempre em frente e não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir adiante. Não se embaraçar com as coisas desse mundo, porque nós sabemos pela palavra de Deus, da onde que nós fomos tirados por Deus. Quando se fala em trevas, se está falando de pecado e de demônio. Treva significa isso, foi de lá, das mãos de Satanás, que nós fomos resgatados, através do sangue do Senhor Jesus. É esse Jesus crucificado, é esse evangelho que Jesus mandou, pregue para todas as nações. Aí o Paulo vem e diz: Timóteo, prega esta palavra aqui em tempo e fora de tempo, e pregue para homens fiéis, que possa levar adiante esta verdade em nome do Senhor Jesus. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4. Ele instrui a Timóteo para não mudar o modo dele ensinar as pessoas. E ele diz: copia aquilo que eu te ensinei, fala as mesmas palavras. Vai vir adversários e pessoas querendo alterar os meus ensinamentos. Continue pregando em tempo e fora de tempo, e prega esta verdade para homens fiéis. Sabe o que Paulo estava falando para Timóteo? Paulo estava dizendo: Timóteo, a verdade não é para todos. A verdade é só para aqueles que realmente amam o que Jesus fez, honram o sangue que foi derramado e querem um dia morar no reino dos céus. A verdade, o evangelho é para essas pessoas que desapegam das coisas do mundo e se apegam com as coisas de Deus em nome do Senhor Jesus. Ninguém muda mais. Quando esta palavra, a palavra tem que estar impregnada no nosso coração. A verdade, ela tem que estar impregnada, porque se ela não impregnar, nós vamos andar um pouco
e vamos dar ouvido a mentiras, a falsos profetas, e vamos lançar algo de mais precioso, que é a verdade. Vamos deixar de dar ouvido para o Espírito Santo, para dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então não podemos ter sombra de dúvida que eu não preciso de mais nada além do que está escrito aqui nos Evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo e na carta dos apóstolos em nome do Senhor Jesus. É isso que a Igreja de Cristo precisa, se alicerçar nos Evangelhos e nos ensinamentos dos apóstolos, e ficar firme na fé, e esperar vir os mentirosos falsos profetas, e não fugir daquilo que o Espírito Santo nos ensina, em nome do Senhor Jesus. Fomos tirados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, isso que o texto diz. Deus nos tira das trevas, do cativeiro do inferno, e nos coloca onde Jesus Cristo está. E é essa a posição da Igreja de Cristo hoje na terra, aonde Jesus está, é a nossa posição em nome do Senhor Jesus. Aí nós precisamos levantar a voz contra os demônios e dizer para eles: aqui não, o território aqui é outro, aqui tem poder e tem autoridade. Vai cantar em outro terreiro, aqui não. Essa terra aqui é um lugar santo, aqui na luz trevas não pode habitar, e muito menos penetrar. Mas você acha que ele vai desistir? Fácil, não. Ele é aquele que está sempre, lançando os seus dardos inflamados, para tentar achar uma brecha para nos atingir. E se nós dermos a brecha, ele atinge, e se forem atingidos por um dardo de Satanás, é um caminho para a fé se esfriar. E quando um dardo acerta o soldado ferido, ele enfraquece. E aí é onde toda a igreja precisa ficar atenta, em oração, jejum e comunhão, para não deixarmos ninguém para trás, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É trabalho de todos nós, não é só do pastor, é trabalho de todos nós, como igreja de Cristo, membros do corpo de Cristo, ter cuidado uns dos outros, porque a palavra manda isso, amar uns aos outros, viver em comunhão, viver em união. Se viu que alguém está ficando para trás, 3 dias, 2 semanas, 3 semanas que não veio ao culto, cabe a nós nos preocupar com esta pessoa, não podemos deixar ninguém para trás, porque nós sabemos o preço que foi pago, o sangue foi derramado por esta alma, e nós não podemos seguir adiante, deixar ninguém para trás em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso é o amor de Deus que não deixa nós sermos essas pessoas ambiciosas, que só quer o bem para nós. Não, Jesus morreu por todos. Sabemos que nem todos vão ser salvos, porque não vão crer naquele que morreu por ele, mas todo aquele que crê nele será salvo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele nos transportou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Deus que fez isso. Veja, Deus nos tira das trevas e nos coloca justamente aonde Jesus está. Ou seja, será que foi pouco que Deus fez por nós? Se Deus, veja só, a palavra diz que não foi nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. Por isso nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, antes nós éramos inimigos de Deus, e olha o que Ele já fez pelos inimigos para tornar amigo. E agora que somos amigos, o que Ele não pode fazer por nós e pela nossa família em nome de Jesus? Vai salvar a todos em nome de Jesus, porque essa é a vontade dEle e a nossa também. E nós vamos orar para isso, e Ele vai fazer. Assim como Ele nos tirou, Ele vai tirar todos os membros da nossa família,
e vai colocar aonde Ele nos colocou, junto do Senhor Jesus. Pode tomar posse desta palavra que o Espírito Santo está entregando para mim e para você, em nome de Jesus. Você acha que Deus ia salvar só eu? Digamos que nós somos em 5, sou a minha esposa e mais 3 filhos. Digamos que só eu estou salvo, o resto nenhum anda com Jesus. Aí Deus vai lá e pinça. O pastor, eu vou salvar só o pastor, e o resto eu não vou salvar não. Jamais Deus iria fazer isso. Todos nós fomos tirados, e aquele que ainda não foi tirado por Deus, ele vai ser tirado da onde ele se encontra hoje, e vai ser colocado aonde Deus quer, que é na luz, em nome do Senhor Jesus. Existem forças do diabo, lutando para que essas pessoas não venham abrir uma portinha no seu coração, para que o evangelho do poder de Deus entre na vida dela, e ela acorde para a vida. Ela continua com a porta fechada, mas essa porta vai se abrir. Porque lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus ele diz que aquele que bate, as portas se abrem em nome do Senhor Jesus. E essa porta vai ser aberta, sabe como? Sabe qual que é a chave que vai abrir a porta do coração do marido, da esposa, do filho que rejeita o evangelho? A chave é a minha e a sua oração. Só que ela não vai bater no coração dele, ela vai bater aonde? Na porta de Deus, na porta do coração do Senhor, e Deus vai ouvir o seu clamor, e pela tua fidelidade, a tua oração e a sua perseverança, a porta se abre para ele, em nome do Senhor Jesus. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que pede, aquele que bate, as portas se abrem. É isso que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 7 em diante, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha o versículo 14. O 13 ele diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. A saber, a remissão, ou seja, a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Recebemos os perdão do pecado através de quê? Do sangue. Através do sangue nós fomos perdoados. Foi lá, ele deu a vida para que nós pudéssemos, ele passou uma borracha naqueles pecados que nos condenava para a morte. Para hoje nós estarmos aqui dando testemunho da verdade e agradecendo e glorificando a Ele todos os dias da nossa vida, enquanto tivermos fôlego de vida, nós precisamos glorificar o nome do Senhor Jesus, honrar esse nome, glorificar, dar toda a honra e toda a glória para Ele em tudo que fizermos, em tudo que acontecer. A honra e a glória tem que ser dada para o Senhor Jesus e nada para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Efésios capítulo 1, é só voltar um pouquinho aí, você está em Colossenses, Filipenses, Efésios. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo de número... Pega o versículo 3 ao 7. E se depende, nós vamos até o 12. Deixa o Espírito Santo falar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo falando, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, em Jesus, como também nos elegeu
como também nos elegeu, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aqui, ó, aqui a palavra se confirmando aqui, antes da fundação do mundo, fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus. Está aqui, meu irmão, isso é mistério, amado. Veja da onde nós viemos, antes da fundação do mundo, já tinha propósito na minha e na sua vida, Deus já tinha promessa para a salvação da nossa alma. E aí Ele vai lá e nos resgata, e tudo se encaixa como um quebra-cabeça. Ele nos mostra o caminho que foi feito para nós chegarmos à salvação. O amor dele fala alto. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos, olha o propósito dele aqui, para toda a igreja dele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não podemos deixar ninguém para trás. E enquanto tivermos força e vigor, nós temos que falar de Jesus para as pessoas, falar do amor dele para as pessoas. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o seu beneplácito, segundo o seu consentimento da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável em si mesmo do amado. E o versículo 7, em quem temos também a redenção pelo seu, assim como ele fala lá em Colossenses, ele repete aqui para os Efésios, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu consentimento de Deus, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus, tudo foi feito por Deus, tudo isso que aconteceu na nossa vida, plano de Deus, como com o fim de sermos para louvores da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, Deus nos faz, o Espírito Santo trabalha na nossa vida de tal forma que nos leva a ouvir a palavra de Deus, para que todo o plano de Deus se cumprisse na minha e na sua vida, a igreja de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Então nós, sabendo como tudo a trajetória que Deus fez para que hoje nós pudéssemos dar o testemunho da verdade, nós precisamos amar a Ele sobre todas as coisas, e não deixar que nada nos atrapalhe, a ponto de nós não termos tempo para prestar um culto a Ele, em nome do Senhor Jesus. Isso é triste, é lamentável, e quando nós permitimos que chegamos a esse ponto, a vida espiritual já está declinando terrivelmente para a pessoa, abrindo um precedente perigoso para que ela possa perder até a sua própria salvação, por ser negligente com ela mesma, de se envolver demais com as coisas do mundo, e não sobra tempo para prestar um culto a Deus, em nome de Jesus. É perigoso quando a pessoa não leva a sério a verdade. É perigoso.
E o versículo 14 diz, ó, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tudo isso foi feito por Deus, para louvor dele mesmo, para glorificar a ele mesmo, como nós estamos aqui glorificando a ele, por o que ele fez por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E para encerrar, 1 a João, capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler 1 João e depois nós vamos orar em nome de Jesus. 1 João 3:1. Amém? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Coisa linda, né? Esse texto é maravilhoso. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Oh, amados, hoje é um culto de libertação. E a palavra diz que nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. E aí Jesus diz que nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua casa, a sua tenda é a sua casa, a nossa casa. Porque é Ele que nos guarda e nos livra de toda e qualquer presença do mal, em nome de Jesus. Somos filhos, está registrado. O amor de Deus nos leva a Ele nos reconhecer como seus filhos amados. Tudo isso foi através do sangue de Jesus, que nos lavou e nos purificou da imundície do pecado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração.